Você não entende porque seu filho do nada tem um comportamento que te deixa sem reação e faz você passar vergonha? Parece que de repente ele age de uma forma que você nunca imaginou e você se pergunta, o que deu nele? Mas será que é realmente do nada? Antes de te contar uma situação que vi de uma garotinha pequena, eu quero te pedir para se inscrever no canal e curtir, tudo bem? Então deixa eu contar essa situação que eu vi numa viagem. Uma garotinha chamada Bia, ela parecia ter uns 3 aninhos. Ela andava descalça no jardim, encantada com as pequenas flores que ela viam ali, eram amarelinhas, e ela olhava para uma delas e pegou com cuidado, arrancou do caule, cortou, sabe? Com um sorriso ela disse, amo todos. E aquilo parecia puro, espontâneo, um gesto bonito. E seus pais, que pareciam amorosos, estavam deitados numa espreguiçadeira, conversando entre si, e o irmãozinho dela mais velho, de uns 5 anos, também estava ali, relaxado ao lado deles. E a Bia, com a florzinha na mão, foi até a mãe e estendeu a flor, esperando que ela olhasse, sorrisse, dissesse algo ou simplesmente pegasse. Mas a mãe, distraída, só balançou a cabeça assim e rapidamente continuou conversando. Naquele momento, algo mudou na expressão da Bia. No instante, ela estava serena, curiosa, cheia de amor. No seguinte, ela virou as costas, voltou para o jardim e começou a arrancar as plantas pela raiz com força e sem nenhum cuidado que ela estava tendo antes. Então o irmão dela viu e avisou o pai, que olhou e, num tom firme, mandou ela parar. Mas ela não parou. Ela foi para outra planta e fez a mesma coisa. E quando os pais finalmente levantaram, a mãe olhou confusa e disse, não sei o que acontece com ela. Então eles foram para o quarto e aquele fim de tarde que eles tinham planejado aproveitar juntos ficou para trás. E agora, olhando essa cena de fora e sem conhecer essa família, pode parecer que a Bia foi do nada de uma criança amorosa para uma criança bagunceira. Mas será que foi do nada mesmo? Se você observar com mais atenção, vai perceber que tudo começou quando ela tentou se conectar com a mãe e não conseguiu. Na cabecinha dela, ela fez algo bonito, pegou uma flor e entregou como presente, como uma forma de demonstrar amor. Só que quando a mãe não reagiu, para ela foi que ela não ligou e a frustração veio. E para uma criança pequena que ainda não entende como lidar com isso, o sentimento se transforma rapidamente em outra coisa. No caso da Bia, virou raiva. Então, se antes ela estava pegando uma flor com carinho, agora algo mudou. Ela arrancava tudo com força e o comportamento mudou, porque a emoção mudou. Isso acontece o tempo todo. A diferença é que quando acontece com seu próprio filho, você só vê o comportamento final e não percebe o que aconteceu antes. A criança explode, se joga no chão, bate, grita ou simplesmente se fecha. E tudo que você enxerga é o problema. Só que se você soubesse como enxergar a situação pelos olhos do seu filho, você veria que sempre tem um motivo. E muitas vezes a criança ou adolescente e até um adulto não sabem explicar porque tiveram aquele comportamento do nada. Então agora pensa em outras situações. Uma criança que está lá brincando feliz no parquinho e de repente começa a bater nos coleguinhas. Pode parecer gratuito, mas talvez antes disso ela tenha sido ignorada, não conseguiu entrar na brincadeira ou sentiu que perdeu o controle da situação e ela não sabe como resolver a situação ou resolver uma emoção desagradável. E ela quer se livrar da dor, do sofrimento, mas ela não sabe como fazer isso. E como costumo falar, muitos adultos não sabem também. Então, imagine uma criança ou o seu filho que está sentado na mesa parecendo tranquilo e do nada derruba um copo de propósito. Será que foi só para te irritar? Ou será que ele está tentando chamar sua atenção de algum jeito? Será que ele está tenso, focado em algum outro problema que para ele é tão difícil resolver e não prestou atenção? Ou às vezes ele até derrubou de propósito, mas porque não sabe como se comunicar e está te pedindo ajuda, por exemplo. Ou então aquele adolescente que do nada responde atravessado ou fica fechado sem falar nada. Será que ele realmente quer te desafiar? Ou será que já tentou se expressar antes e não foi ouvido? Ou até ele nem sabe se expressar ou se comunicar o que sente com você? O comportamento pode ser um reflexo do que veio antes e o problema é que se a gente reage só ao que vê no final, sem considerar tudo que veio antes, a situação se repete e pode ocorrer traumas, perder de verdade uma conexão, sabe? E virar
tudo isso um ciclo. O que os pais da Bia fizeram? Eles viram a destruição das plantas e decidiram que já era demais, mas não viram o que causou isso. Então, ao invés de criar uma conexão com a filha, ter uma conversa, eles ficaram frustrados e desistiram do momento que queriam viver juntos, que era ver o pôr do sol. Agora imagina o que teria acontecido se lá no começo, quando a Bia estendeu a flor, a mãe tivesse olhado para ela, dado um sorriso e dito: "Que lindo, filha, obrigada". Só isso já teria mudado tudo. A Bia, ela teria se sentido reconhecida e provavelmente ela teria voltado a brincar sem precisar expressar a frustração de outro jeito. Ou ainda, não somos perfeitos e tá tudo bem de acontecer de não prestar atenção e estar distraída. Pode acontecer com todo mundo, em qualquer lugar e com outras situações dessa forma. Mas ao ver uma reação dessa na criança, de começar a arrancar as plantas pelas raízes, é possível dar uns passos atrás, sabe? E começar a entender o que a criança precisa. Dá para entender e ajudar ela a se entender, porque muitas vezes ela não sabe por que agiu daquela forma e não sabe o que sente por ter feito esse comportamento. E agora aumentou uma outra emoção, a culpa e a vergonha, por não ser uma criança legal ou por não se comportar bem quando viaja e deixar seus pais, que ela tanto ama, triste. E será que só colocar a Bia para dormir vai ajudar? Pode ser, a princípio sim. Se os seus pais souberem resolver as próximas situações como essa, tá tudo bem. Mas e se continuar esse ciclo? É por isso que entender o que está por trás do comportamento do seu filho, da sua filha, é importante. E depois disso, saber como se comunicar com ele e ajudar ele a se entender é importante. Crianças, elas não fazem as coisas do nada, sempre tem um motivo. E quando a gente aprende a enxergar isso, o jeito de educar muda completamente. E no meu curso eu te ensino a fazer isso na prática, a olhar além do comportamento e entender o que realmente está acontecendo. E para saber mais, clique no link abaixo que eu vou deixar na descrição. Até breve!